Olá pessoal, seja bem-vindo ao ZAT, o canal de psicologia e psicanálise no YouTube. Hoje nós aqui iniciando o nosso mini curso sobre desenvolvimento humano, nessa primeira aula onde eu vou falar sobre o que é o estudo do desenvolvimento humano. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Olavo Tosatti, eu sou psicólogo, eu sou formado em psicologia e sou psicólogo formado em 2016 pela Universidade de Franca, a Unifran. Atualmente eu estou cursando especialização em clínica psicanalítica, que é uma pós-graduação em teoria e prática da psicanálise, trazendo aí uma visão contemporânea. Para você que ainda não conhece o nosso canal, você pode se inscrever, seguir a gente pelas redes sociais, como o Facebook, o Twitter, o Instagram. E já vou deixar aqui para vocês, pessoal, o e-mail da zatpsicologia@gmail.com. Para você que tem alguma dúvida, alguma sugestão, pode ser tanto da aula quanto de outros temas, a gente vai estar muito feliz em receber o seu e-mail, e por isso que eu estou deixando aqui. Para quem não sabe, né, eu vou começar a dar esse mini curso através de vídeos online aqui no YouTube, e eu vou falar um pouquinho sobre essa matéria que eu considero muito importante, tanto para quem estuda psicologia, quanto para quem estuda a psicanálise e quanto para profissionais de outras áreas, porque é uma matéria muito interessante, muito importante para a gente compreender o ser humano. Nessa aula de hoje, né, eu vou colocar aqui o conteúdo, que eu vou falar um pouquinho, né, sobre as definições do estudo do desenvolvimento humano. Vou explicar para vocês o que é, né, o tal do desenvolvimento humano, o que é essa disciplina, o que a gente estuda dentro desse campo. E para isso eu vou falar de alguns conceitos básicos dessa matéria. Vou falar também das influências no desenvolvimento, que é algo que todo mundo me pergunta, né? Assim, as pessoas falam, nossa, Olavo, por que determinada pessoa fez isso? Ou por que alguém é desse jeito e não de outro? Nossa, mas eles são gêmeos e tão diferentes, por quê? Isso vai ser explicado por essas influências no desenvolvimento, tá? E por fim, na aula, eu vou falar dessa abordagem do Baltes, que é um teórico muito importante dentro do estudo do desenvolvimento, onde ele compreende o desenvolvimento dentro de todo o ciclo da vida, ou seja, desde o momento da concepção, da gravidez, até a morte, e ele cita alguns fatores, alguns tópicos que estão relacionados ao desenvolvimento em todas as fases do ciclo da vida. Então, esse é um conteúdo para a gente nortear essa aula de hoje. Então, para começar, pessoal, eu vou falar um pouquinho então dessas definições do estudo do desenvolvimento humano, né? Hoje, o desenvolvimento humano ele pode ser entendido como um estudo científico, como um campo da ciência que se ocupa aí, né, nas investigações das mudanças ao longo da vida. Então, quando os teóricos do desenvolvimento vão fazer um estudo, eles vão ter um estudo sobre o ser humano nos diferentes momentos da vida. E eles vão estudar o ser humano tanto do ponto de vista da fisiologia, ou seja, do corpo, das questões orgânicas, quanto também do temperamento, ou seja, de questões relacionadas ao psiquismo, relacionados ao humor, às emoções, aos sentimentos. E um outro ponto muito importante também é no estudo das relações, da relação do ser humano consigo mesmo e da relação do ser humano com o meio que ele vive, seja o meio externo enquanto pessoas ou enquanto objetos. Então, essa é o campo de estudo que os teóricos do desenvolvimento humano se ocupam, né? E aí muitas pessoas, né, quando falam, nossa, desenvolvimento humano, o que é isso, né? Muita gente ainda não sabe o que é o desenvolvimento humano, uma vez que esse é um campo de investigação muito novo, né? A ciência, né, ela se preocupou em estudar os ciclos da vida
principalmente depois do século XIX, com os adventos da sociedade moderna, com as emergências de novas compreensões de infância, da adolescência e até mesmo da vida adulta e da velhice. Então esse é um campo muito novo, né, que surgiu através de diários de bebês, né? O que eram esses diários? Eram relatos, biografias que os pais escreviam sobre os comportamentos e sobre os sentimentos e reações dos bebês, principalmente pais que eram ligados ao campo da ciência. Eles escreviam esses diários para registrar ali o desenvolvimento do bebê. E aos poucos, esses relatos, essas biografias foram ganhando uma notoriedade científica, permitindo que os estudos sobre o desenvolvimento humano se tornassem possíveis, né? E isso foi principalmente com Charles Darwin, né? Que é um teórico muito importante do campo, tanto do desenvolvimento quanto do campo da compreensão da evolução humana, né? Então, Charles Darwin, ele escreveu uma biografia sobre o filho dele, que era um bebê, e ele criava nessas biografias, nesses diários, um relato tanto do ponto de vista sensorial, ou seja, como que esse bebê reagia aos diferentes sentidos, né? Do olfato, do paladar, do tato, tanto do ponto de vista cognitivo, o que esse bebê ia fazendo, quando que as memórias iam se estabelecendo, os pensamentos, e também do ponto de vista emocional. E todos esses relatos do Charles Darwin foram ganhando essa tal respeitabilidade científica que tornou possível que o desenvolvimento humano entrasse para o campo da ciência. Então, hoje, o desenvolvimento humano é considerado um estudo sobre as mudanças ao longo da vida, compreendendo esse desenvolvimento dentro de um ciclo, ou seja, tanto de mudanças quanto de estabilidades em diferentes momentos da vida. E, portanto, por fazer parte de um campo científico, ele é um campo que está em permanente evolução, né? Por quê? Porque a ciência, ela está o tempo todo se ocupando das diferenças, das mudanças que ocorrem tanto na sociedade e que refletem, logicamente, na vida do ser humano. Então, a gente pode entender o desenvolvimento humano como esse tipo de estudo científico em permanente evolução. E aqui, né, para a gente entrar um pouco mais na nossa matéria da aula de hoje, eu vou falar de alguns conceitos básicos, né? Quando a gente fala do estudo do desenvolvimento humano, é muito importante a gente compreender que quando a gente fala em desenvolvimento, a gente vai falar de processos muito complexos, mas que a gente pode entendê-los como processos de mudança e de estabilidade. O que isso significa? Significa que alguns aspectos do ser humano, eles vão estar em permanente mudanças, enquanto outros aspectos, eles vão estar mais sobre o prisma da estabilidade. Vamos dar um exemplo bem básico, né? O tamanho, né? Assim que a gente atinge ali por volta dos 15, 18 anos, a nossa estatura, o nosso tamanho físico, ele permanece praticamente estável ao longo de toda a vida. Enquanto que tem outros aspectos, por exemplo, o cabelo, ele está em permanente mudança, né? O cabelo cresce, aí corta, às vezes ele tem uma questão de ficar mais fino, mais grosso. E não só em relação à questão física, mas também em relação à personalidade, às questões de pensamento, de sentimento, de emoção. Todos esses aspectos, alguns vão estar mais ligados a mudanças, enquanto outros vão estar mais ligados à estabilidade. Por exemplo, a nossa personalidade, ela tende a ser estável ao longo de toda a vida. Contudo, os nossos comportamentos, eles são
muito frequentemente objetos de mudança. Então, o desenvolvimento compreende isso, né? Mudança e estabilidade. Então, em alguns momentos, nós estamos abertos a mudanças, enquanto em outros momentos nós vamos estar mais voltados à estabilidade. E quando a gente fala de mudança, a gente fala de mudança tanto quantitativa quanto de mudança qualitativa. Ou seja, há aspectos que mudam em quantidade, enquanto outros aspectos mudam em qualidade, como eu disse do cabelo, né? O cabelo às vezes vai mudar a qualidade, ou seja, o aspecto qualitativo, enquanto que, por exemplo, a questão do peso vai ter uma mudança mais em relação à quantidade de ganho, de perda, e isso acontece também no campo cognitivo, emocional e psicossocial, como nós vamos ver depois em aulas futuras desse mini curso. E aqui eu chamo a atenção, né, para outro conceito muito importante, que é sobre os domínios do desenvolvimento humano. Sempre que a gente falar em desenvolvimento, nessas aulas, nós vamos estar falando de 3 aspectos, que é o desenvolvimento físico, o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento psicossocial. Aqui, a gente divide esses 3 aspectos para eles se tornarem mais didáticos e mais fácil da gente estudar. Porém, todos esses aspectos, eles estão intimamente relacionados entre si. Então, uma mudança física, ela consequentemente vai acarretar uma mudança cognitiva e psicossocial, seja em maior ou em menor grau. Assim como uma mudança cognitiva também repercute em uma mudança física e psicossocial, e, consequentemente, quando algum aspecto psicossocial muda, o físico e o cognitivo também passam por uma mudança, por uma transformação. E aí, nesse sentido, a gente pode compreender o aspecto físico, todas aquelas questões ligadas ao corpo, ligada às questões orgânicas, aquilo que a gente consegue, né, ter de concreto, né, o nosso corpo, os nossos órgãos, tudo isso é do campo físico. Em relação ao campo cognitivo, a gente pode compreender como os pensamentos, como as memórias, as lembranças, a capacidade de raciocínio lógico, a capacidade de pensar, de memorizar, tudo isso é do campo cognitivo, assim como as emoções, os sentimentos e os pensamentos. E o campo psicossocial está muito relacionado à forma como nós nos colocamos e nós nos posicionamos frente à vida e frente às outras pessoas. Então, a forma como nós sentimos, como nós pensamos, como nós compreendemos o mundo e nós mesmos faz parte desse campo psicossocial. E como eu gosto sempre de lembrar, esses 3 aspectos fazem parte de 3 esferas diferentes da vida que estão intimamente relacionados entre si. E essa divisão, a gente tem que entender que ela é didática e para facilitar o nosso estudo, mas todos esses domínios estão ligados entre si o tempo todo, em todos os momentos da vida.